Ora então, muito boa noite, estamos de volta com o programa Good Vibes e hoje escolhemos falar de astrologia. E quem melhor para falar de astrologia senão a Ana Macieira. Ela intitula-se Intérprete do Universo, já vamos falar sobre isso, e todas as semanas, se eu disser alguma coisa que não corresponda à verdade, depois corrige-me a Ana. Todas as semanas ela dá dicas importantes sobre os signos de todos do zodíaco, não é? Dos 12, com orientações e pistas muito importantes para as pessoas se guiarem e terem uma vida um bocadinho mais equilibrada, mais próspera e etc. Antes de tudo, Ana, obrigado por ter aceito o convite do Good Vibes para estar na conversa connosco e a falar de assuntos ligados à espiritualidade, neste caso à astrologia. Mas antes de entrarmos nesta conversa de forma mais séria, uma pergunta que é tradição neste programa, que é a seguinte: quem é a Ana Macieira? Boa pergunta. Bem, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Aliás, todas as hipóteses que eu tenho para poder falar sobre astrologia para mim são maravilhosas, porque eu sou uma apaixonada por astrologia e se calhar começo mesmo por aí. Ana Macieira, antes de mais, é uma apaixonada por astrologia, bem, pronto. Qualquer hipótese que eu tenho, gosto sempre de dizer, poder transmitir de alguma forma a minha sabedoria ao mundo. Para além disso, pronto, sou uma mulher, como tantas outras mulheres. Sou empreendedora, bastante, gosto de fazer coisas diferentes, gosto de estar sempre a inovar, updates é o meu nome do meio, e pronto, e gosto de conviver com pessoas, gosto de, lá está, transmitir a minha sabedoria, mesmo que não seja apenas sobre astrologia, sobre qualquer outro assunto, desde que eu tenha opinião, gosto de a dar, e normalmente eu tenho opiniões assim um bocado diferentes das outras pessoas, desde pequenina, já toda a gente se queixava disso, bem, depois podíamos estar aqui até amanhã a contar as histórias engraçadas que a Ana Macieira tinha para contar, não é? Mas sim, pronto, sou empreendedora, inovadora, gosto de coisas diferentes e principalmente gosto de transmitir a saber, gosto de aprender e gosto de ensinar. Acho que é uma coisa que para mim me caracteriza bastante. O resto, tento ser divertida, não gosto de ser chata, gosto de ter assim um bocado de animação às coisas. E depois acho que sou solícita também para as pessoas que me conhecem, normalmente sabem que eu estou sempre disponível, só se não puder mesmo, de resto estou sempre disponível para poder dar uma orientação, ajudar, pronto, que seja necessário. Acho que também já faz parte da minha personalidade, ser assim. Para quem percebe da astrologia, sou ascendente caranguejo e os caranguejos são assim todos muito dados a ajudar os outros e etc, etc. Por isso, pronto, basicamente assim rápido que me esteja a lembrar, porque também aqui a pergunta apanhou-me assim sem surpresa. Eu acho que é essa que é a Ana Macieira, sou assim. É muito bem. Então, e como é que uma portista, não sei se é portista, é portuense, isso nós sabemos, mas é portista já agora só por... É assim, eu não ligo nada a futebol, para mim isso. Eu gosto de um bom jogo de futebol, gosto de ver os jogadores e as táticas e tudo que tem a ver com o futebol em si, mas não pertenço a nenhum, ou não torço por nenhum clube em específico. Lá está, prefiro o jogo ao fanatismo dos adeptos, mas isso lá está, pois cada um tem as suas escolhas, eu por mim sou neutra, digamos assim. Okay, sou de quem estiver a ganhar, muito obrigada. Ok, muito bom. Não é não, Então, gosto de ver um bom jogo de futebol, assim como qualquer outro desporto. Ok, muito bem. Mas sou do Porto, ou seja, sou nascida e vivo na cidade do Porto. Ok. Como é que então uma portuense de Gema chega à astrologia, se é que nós podemos saber? Sim, assim, para mim a astrologia sempre foi uma curiosidade, eu sempre gostei da astrologia desde pequena, achava que era muito castiça, a coisa dos signos e etc. Quando estava ali no início da casa dos 20, eu tinha uma prima que também gostava muito destas coisas mais esotéricas e nós andávamos sempre a ver as revistas dos signos e apanhámos uma vez um livro muito antigo, tinha assim umas informações interessantíssimas em relação à astrologia e eu só aí já fiquei com o bichinho. Mas depois a vida continua, a gente tem muita coisa para fazer, não é? Estudar, trabalhar, depois casar, ter filhos, não é? Aquelas coisas todas e abandonei um bocado essas situações. E, entretanto, quando tinha 29, 30, por aí, fui mãe pela primeira vez
E foi uma coisa que me afetou bastante. Eu sou muito exigente e acho que nessa altura ainda fui mais exigente do que normal, aquela coisa de querer ser a mãe perfeita. E entrei assim naquilo que se pode dizer uma espécie de uma depressão. E então a minha família estava toda a tentar arranjar qualquer coisa para eu fazer para me distrair. Tudo que era cursos e assim, estavam sempre a dizer, anda a fazer. Até que um dia estava a falar com eles e disse, olha, não fazia nada assim que vocês estão para aí dizer, mas se calhar até fazia, era um curso de astrologia que eu vi hoje de manhã no jornal, ainda era do tempo do jornal, a gente ia para o shopping ao domingo de manhã, ler jornal, ver aquilo que acontecia nas notícias e os anúncios e essas coisas eu gostava muito de ver. E tinha encontrado um curso de astrologia, que era raríssimo, na altura não existia nada disso, não é? E eu disse, olha, fazia um curso de astrologia que eu vejo de manhã no jornal, então toda a gente pensou, vai, faz, que era uma loucura, não é? Na altura, fazer um curso de astrologia era assim uma coisa completamente fora da caixa, não é? Estamos a falar há 17 anos atrás, portanto, realmente já era mesmo uma coisa fora da caixa. Mas pronto, eu fui e fui um bocado até naquela coisa de deixa-me ver o que é isto, porque não tinha assim grandes esperanças, mas quando a professora começou a explicar os potenciais e eu comecei a olhar para os manuais e ver o que é que aquilo realmente tinha potencial, onde é que a gente conseguia chegar, fiquei completamente apaixonada, vibrada naquilo e passei a acordar mesmo, eu nessa altura, quando tinha um bebê pequenino, não é? Mesmo nessa altura passei a acordar às 6 da manhã para poder estudar todos os calhamaços que a professora nos dava, porque eu fiquei completamente fascinada por aquilo. E depois andava sempre a perguntar a toda a gente quando era a data, a hora do nascimento, via mapas de toda a gente, queria saber tudo para todos. E foi assim que eu fui começando a pôr em prática e ia tentando entender melhor, porque toda a gente diz que a astrologia é muito difícil. E eu na altura também achei isso, quando comecei a estudar, tipo, isto é muito complicado, tem muitas coisas que se lhe diga e tudo. Mas depois comecei a treinar, comecei a pôr em prática e comecei a perceber que afinal nem era assim tão complicado quanto isso, era uma questão de lógica e eu tenho muito a energia de racionalidade, lógica, organização e planeamento, essas coisas todas, e por isso para mim foi fácil olhar para a astrologia de uma perspectiva mais racional e não tão esotérica e encontrar onde é que estão os pontos-chave e como é que se consegue fazer uma interpretação de mapa astral. Aliás, eu tenho um mini curso no meu site, que chama-lhe Astrologia Simples. Em menos de 2 horas eu ensino qualquer pessoa a ler um mapa astral, mas mesmo a sério, não é só uma interpretaçãozinha qualquer, é uma interpretação realmente válida em relação à personalidade da pessoa ou do mapa da pessoa que estiver a ver e consegui tirar ali situações mesmo muito interessantes e por isso orgulho-me de dizer que em pouco tempo, neste caso aqui são menos de 2 horas, não é? A pessoa fica a perceber perfeitamente o que é um mapa astral, casas, signos, planetas, o que é que as coisas significam e conseguir tirar ali algumas interpretações interessantíssimas, sendo que depois pode sempre ser muito interessante para quando estiver com os amigos e alguém perguntar, então me diz lá o que é que significa o meu signo, e eu sou tipo, faz logo ali um brilharete, não é? Toda a gente gosta de saber o que é que significa o seu signo, por isso... Sim, mas foi um bocado por aí que eu fui começando com, pronto, um bocado por acaso, não foi bem assim premeditado, mas a paixão foi tão grande que não consegui mais largar e mantive-me ali nessa paixão e continuo a desenvolvê-la até hoje. Mesmo até naquelas fases, porque depois o universo está sempre do nosso lado, não é? Dar-nos exatamente as coisas certas para que as coisas aconteçam, não é? Então tudo aconteceu sempre muito direitinho, apesar de não ser fácil, não ter sido fácil, mas sempre aconteceu direitinho para que eu fosse começando aos poucos a dar cada vez mais importância à astrologia, até começar a trabalhar só com astrologia, e toda a gente na altura dizia que eu era maluca, não é? Tipo, vais agora deixar um emprego para trabalhar numa coisa que não tem assim não é seguro, não é? Mas eu existi porque, pronto, nessa altura já tinha alguns anos de experiência em part-time, não é? E já comecei a utilizar a astrologia, já tinha mesmo mais segurança e percebi que era por ali. Lá está, são sempre episódios e mais uma vez já estávamos aqui também a contar os episódios todos que acontecem na minha vida e que eu gosto imenso de interpretar, adoro interpretar situações que me acontecem para perceber o que é que o universo me quer dizer com isto. Por isso é que eu me chamo intérprete do universo, fico sempre naquela questão de saber o que é que significa a situação que nós estamos a passar naquele momento, o que é que nos traz para nós aprendermos, o que é que nós vamos evoluir com aquela situação. E esta é que é a minha base, não só de vida, mas também de trabalho, não é? Portanto, que é isso que eu ensino também aos meus alunos, é exatamente essa questão do estamos aqui para evoluir, todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução. Mas sim, foi assim
num caminho não premeditado, mas muito interessante. Ok, muito bem. Eu ia perguntar o que é ser intérprete do universo, mas assim já acho que está respondido. Aproveito para quem nos está a ver, deixar a mensagem de que se quiserem colocar questões à Ana Macieira, astróloga, façam o favor e ela terá com certeza a amabilidade de explicar as dúvidas, as questões que surgirem. Ana, voltando agora um bocadinho atrás e muito de forma sucinta, se for possível, o que é efetivamente a astrologia? Ora bem, na prática a astrologia é uma interpretação da fotografia do céu no momento do nosso nascimento, ou seja, indo à raiz etimológica da palavra, a astrologia é o estudo dos astros, não é? A linguagem, a sabedoria dos astros. E então nós tiramos uma fotografia ao céu no momento do nascimento, conseguimos perceber onde é que estão as constelações e onde é que estão os planetas em relação à pessoa, e isso depois dita a influência que essas constelações e esses planetas e também as casas, pronto, já são outros 500, não é? Que influenciam as pessoas. Portanto, basicamente, eu gosto de explicar assim, imagina que nós temos, por exemplo, o Sol na astrologia é a nossa identidade. E o Sol está a emitir os seus raios para a Terra e passa através de uma determinada constelação. Conforme a altura do ano em que nós estamos, porque a Terra gira, não é? À volta do Sol, o Sol vai emitindo os seus raios por constelações diferentes. Então, no caso, o Sol sendo a nossa identidade, ao emitir a sua energia através dessa constelação, é quase como se fosse um filtro e passa a absorver aquela energia e vem ter connosco de uma determinada forma. Então, por exemplo, quem está a fazer anos agora, neste momento, tem o Sol a emitir os seus raios através da constelação de Balança, ou Libra, como se diz no Brasil, e por isso tem determinadas características, como por exemplo, ser uma pessoa conciliadora, simpática, que não gosta nada de confusões, que precisa de paz, amor e tranquilidade, mas depois, se calhar, no seu lado negativo, não fica assim um bocadinho dependente das pessoas, não é? Portanto, na base é isto, portanto existe uma fotografia que é tirada ao céu, existe, digamos que assim, astros, não é? Que têm determinadas energias, emitem essas energias para nós, como ser humano, cada um de nós recebe essas energias que vai influenciar todo o seu corpo e não só fisicamente, porque a maneira como nós somos, por exemplo, o nosso cabelo, os nossos olhos, etc, etc, tudo está traçado no mapa astral, mas também a nossa personalidade. Se somos mais coléricos, se somos mais calmos, se somos mais arrojados, se somos mais passivos, ok? Portanto, temos vários tipos de características que é dada pela soma do momento em que tiramos a fotografia ao céu, porque conforme depois os planetas ou os signos vão mudando as localizações, a influência é diferente, não é? É como se tivéssemos uma sopa, quando temos mais tomate e menos batata, temos uma sopa de tomate, quando temos mais batata e menos tomate, não temos tomate, temos uma sopa de batata, não é? Portanto, conforme os ingredientes que nós vamos colocando, ou seja, conforme a quantidade de energia que está a conseguir afetar-nos naquele momento, aí ditam então as nossas características. E por isso é que nós conseguimos olhar para o mapa astral e dizer como é que uma pessoa é, quais são as principais situações que ela vive na sua vida, principalmente os desafios que ela vive na sua vida, porque se ela tem uma determinada característica, ela vai agir de uma determinada maneira, obviamente que o mundo vai reagir perante ela de uma determinada forma. Então, assim é que nós conseguimos saber porque é que ela passa por aquilo, ou que ela passa por aquilo e porque é que ela passa por aquilo. Okay? Então, por exemplo, um exemplo concreto, temos uma pessoa, por exemplo, que é muito acelerada, não é? Tipo, signo carneiro, ou lua em carneiro, ou algo assim do género. Áries, como se diz no Brasil. É uma pessoa muito acelerada, leva tudo na frente, não é? Então, neste caso, o que é que nós sabemos? Sabemos que esta pessoa normalmente vai ter experiências que vão travá-la. Ou seja, ela vai atrair para ela pessoas que vão ser bastante mais calmas, ou situações mesmo que até vão ser muito mais calmas do que aquilo que ela é. Mas a aprendizagem dela é exatamente o aprender devagar, aos poucos, a ser mais calma, a utilizar a sua energia com mais ponderação e esta aprendizagem que ela vai fazendo ao longo da sua vida. E isso está escrito no mapa. Estou a falar apenas de um exemplo, podia dar muitos outros, não é? Está escrito no mapa. Portanto, o mapa é extremamente útil para nós entendermos como é que nós somos, e isto aqui é a base de tudo, as nossas características, e depois, por causa dessas características, o que é que nós atraímos para nós, quais são as experiências que atraímos para nós, e depois, o que é que nós estamos a aprender com essas experiências e qual é a evolução que nós vamos fazer na nossa vida
E por isso é que é extremamente interessante olharmos para o mapa para podermos ter orientações em relação não só a quem nós somos, mas também em relação ao que nos acontece e o que é que nós podemos fazer para melhorar as situações que estão a ocorrer na nossa vida. E não, como eu costumo dizer, não sermos engolidos pelas energias dos planetas e dos astros à nossa volta. Então, mas por Não sei se exemplo, expliquei bem, mas... sim, pelo menos eu percebi bem. Mas, por exemplo, conseguimos ver também através desse estudo quais são os desafios maiores da pessoa ao longo de toda a sua vida, quais são as suas, digamos assim, as suas ferramentas que traz para conseguir superar esses desafios, ou isso pode ir mudando conforme a vida e as experiências da própria pessoa e das suas características. Sim, é assim, nós temos um mapa astral natal, que é o base, que é a tal fotografia do céu do momento do nascimento, ok? Mas esse mapa, ok, tudo bem que naquele momento os planetas estavam também na posição e aquilo é registado ali e é estanque, não muda. O mapa astral natal é o mesmo desde que nascemos até que morremos. No entanto, os planetas não ficaram parados no céu só porque nós nascemos, não é? Eles continuam a sua movimentação. E nessa movimentação nós conseguimos ver... É como se nós pegássemos nos planetas e nessa fotografia do céu continuássemos a deixá-los com que eles se movimentassem dentro dessa fotografia. Então nós conseguimos ver que eles influenciam as áreas de vida, as características que nós temos, tudo na nossa personalidade, chamamos-lhe os trânsitos astrais. Okay? Então, sim, nós temos determinadas características que são nossas desde que nascemos até que morremos, só que com as experiências que vamos vivendo, fruto desta movimentação astrológica, vamos aprimorando essas características e a ideia é nós sairmos daqui muito melhor do que nascemos e morrermos melhor do que nascemos, porque estamos a fazer esse aprimorar do ser e claro que às vezes as experiências não são muito fáceis, não é nada, com cada uma que custa um bocado lidar com elas, não é? Mas são as experiências que nós precisamos para nos causar essa tal evolução, para fazer com que nós consigamos melhorar, aprimorar a nossa personalidade e vendo isto numa perspectiva de encarnação, reencarnação, whatever que a gente queira chamar, sempre, cada vez que nós nascemos, temos um mapa diferente, mas que vem na sequência daquilo que nós já fizemos em mapas anteriores ou em vidas anteriores. E continuamos sempre a trabalhar a nossa evolução, digamos assim. Não só como o ser único, mas como a evolução em geral. Mas todos os seres humanos, ou mesmo até todo o planeta Terra, ok? Todos temos, aliás, nós conseguimos tirar mapas astrais de tudo. Conseguimos tirar mapas astrais da Terra, é um bocado difícil porque nós não sabemos muito bem quando é que ela nasceu, não é? Mas por exemplo, podemos tirar mapas astrais do nascimento de um país, podemos tirar mapas astrais do início de um relacionamento, podemos tirar mapas astrais de um animal, de estimação, por exemplo, podemos tirar mapas astrais de tudo, porque no fundo significa que naquele momento existia um início de algo que vai vivendo experiências e que vai aprimorar o seu ser, até ter o término da sua vida, ou da sua existência, digamos assim, porque às vezes não é vida, é existência. E é essa evolução. Sim. Mas nesse contexto, desculpe interromper, nesse contexto, por exemplo, é possível, sei lá, por exemplo, fazer o mapa astrológico de uma família, por exemplo. Há uma criança que nasce e o pai e a mãe consegue-se fazer o estudo astrológico do que é que vai significar para aquele pai e para aquela mãe, o que é que os astros vão influenciar, a forma como eles vão educar e criar aquela criança, por exemplo. É possível isso? Sim. Há uma coisa que nós chamamos de sinastrias, que é a conjugação entre vários mapas diferentes. Normalmente costuma ser 2 quando, por exemplo, é para casais, mas pode ser mais do que 2, pode ser 4, 5, 6, aqueles que forem necessários, não é? E nós fazemos sinastrias familiares exatamente para perceber quais são as características que são comuns entre pais e filhos ou as características que são dissonantes entre pais e filhos. E isso ajuda, principalmente os pais, não é, que são mais velhos, têm mais consciência, a entender melhor os filhos, como é que eles são, que tipo de comportamentos é que eles vão ter, e muito também porque é que eles atraíram para eles aquele tipo de filho com aquele tipo de comportamento. Porque, lá está, não é? Se nós estamos aqui para evoluir e as experiências que vivemos são para a nossa evolução, o nascimento de um filho também é uma experiência na nossa vida e também nos vem fazer evoluir em alguma coisa. Então, os filhos que nós temos não têm características à toa, eles têm características que vêm fazer-nos trabalhar alguma coisa dentro da nossa personalidade. Então, por exemplo, vou dar o meu caso, eu sou uma pessoa que sou extremamente criativa,
Mas durante grande parte da minha vida, como eu já tinha dito há bocado, tive essa criatividade assim um bocado travada, porque estava muito mais voltada para o trabalho, ganhar dinheiro, pagar contas e pronto, e a vida normal, não é? Então a minha filha nasceu e veio-me fazer trabalhar exatamente esse lado criativo. Ela era aquela criança que se virava para mim logo desde pequenina a dizer: mãe, vem brincar comigo. E eu que já não brincava há anos e anos, né? Foi aquela coisa do: e agora, como é que eu faço isto, não é? Então é essa questão do desenvolver, os filhos fazem os pais desenvolver alguma coisa. E muitas vezes chocam, há coisas que são parecidas, não é? Mas há outras que não são tão parecidas, há o choque, exatamente para fazer não só os pais desenvolverem alguma característica que eles tinham quase tipo adormecida, como também as crianças, obviamente, aproveitarem o facto de terem aquele tipo de pais que lhes vão trazer algo que lhes está em falta na sua personalidade e que as vão ajudar a ser melhores e poderem também depois ter uma vida melhor. Só que às vezes nós não compreendemos isso, é um bocado difícil para nós conseguirmos entender que, por exemplo, temos pais que são muito frios e que não nos dão aquilo que a gente acha que é necessário, amor, não é? Mas que no fundo, se calhar, nós precisávamos exatamente dessa experiência porque éramos sensíveis demais e precisávamos de alguém que fosse assim um bocado mais racional e mais frio para nos trazer também um pouco dessa energia e fazer com que nós crescêssemos e soubéssemos ser mais fortes e fazer mais frente às dificuldades que existem na vida. Portanto, sempre há uma explicação para tudo. Nada acontece por acaso, não é? Mesmo então nessa questão das sinastrias familiares é que nós conseguimos ver muito bem essas questões, não é? O que é que os filhos vêm trazer para os pais trabalhar e o que é que os pais vêm trazer ou trazem para os filhos também trabalharem. E é extremamente interessante fazer isso. É como, por exemplo, sinastria amorosa. Quando uma pessoa vai casar, eu normalmente recomendo sempre: se vamos fazer uma coisa que vamos ficar juntos durante muito tempo, temos que nos conhecer, porque se não nos conhecemos, vivemos a vida toda a achar que o outro é que está mal e eu é que estou bem, e na realidade não é. O outro tem uma característica que eu preciso trabalhar em mim, assim como eu também tenho uma característica que o outro precisa trabalhar nele. E por isso é que nos juntamos, para juntos, com as experiências que vivemos, irmos evoluindo. Por isso é que eu digo que a principal característica que todos os casais deveriam ter era a tolerância, saber-se compreender melhor uns aos outros e entender. E os mapas astrais conseguem nos fazer ver isso. Um exemplo, só para ser mais simples. Imaginem, por exemplo, que nós temos um mapa astral de uma senhora que é extremamente materialista, okay? Que gosta muito de uma boa casa, um bom carro, boas roupas, okay? Ter uma conta bancária recheada, etc, etc. E ela apaixona-se por um homem que é, sei lá, muito mais romântico, okay? Muito mais sonhador, muito mais aquela coisa das flores, as rosas e sei lá, e amo-te muito, aquelas coisas lindíssimas, não é? Claro que ao princípio esta pessoa que não tem toda essa fantasia, porque é muito mais terra a terra, muito mais materialista, vai gostar dessa pessoa, vai se apaixonar por essa pessoa. Assim como o contrário também é verdade, não é? O homem que é mais lírico também vai olhar para aquela mulher que é mais segura e materialista e vai dizer: ok, esta é a segurança que eu preciso para a minha vida. Só que a longo prazo, quando as pessoas se juntam e passam algum tempo juntos, começam a perceber que afinal aquela coisa que elas achavam tão fixe não é assim tão fixe como isso, não é? Já começa a deixar de ser uma coisa boa e passa a ser um defeito, não é? E é exatamente aqui que uma parcela pode ajudar, é dizer logo à partida, quando as pessoas estão a começar a juntar, dizer: atenção, porque esta pessoa não é tão sonhadora como tu és, ou esta pessoa não é tão terra a terra como tu és. Então, se tu tiveres esta tolerância para com ela, porque sabes que ela está-te a dar alguma coisa que tu precisas de aprender e fazes essa aprendizagem, torna-se muito mais fácil a convivência do relacionamento entre as duas pessoas. Por isso é que eu acho que o mapa astral, ou a compreensão de mapas astrais, é extremamente importante para que as pessoas consigam se compreender. Mas quem diz casal, diz o pai e o filho, ou a mãe e o filho, a mãe e o filho, a filha, whatever, não é? É interessante, ou mesmo até, sei lá, às vezes colegas de trabalho que não se estão bem, então vamos tentar perceber porque é que não se estão bem, porque é que têm de interesse aqui um com o outro a aprender, não é? Tantas situações que nós poderíamos utilizar os mapas astrais e que nos ajudariam imenso e evitariam tantas chatices e problemas na nossa vida se nós simplesmente tivéssemos a questão do autoconhecimento e do conhecimento dos outros também, não é? Que é espetacular. Mas no contexto de sim, no contexto de casal, isso se calhar levaria ali muito mais a fundo o conhecimento, não só o autoconhecimento, mas também o conhecimento de uma pessoa para com a outra e vice-versa, e talvez criasse ali mais pontos e até ao mesmo tempo
os ajudasse a eles próprios também individualmente se conhecerem mais profundamente também, não é? Porque quando dizes sinastria ou sinastria, não sei se estou a dizer bem, Sinastria, sim. é o que é isso? São complementaridades e dissonâncias, como dizias há bocadinho, de certa forma? Exatamente. É a comparação entre mapas, neste caso aqui pode ser 2, 3 ou Sim. mais, não é? Mas a comparação entre mapas em que nós conseguimos perceber isso. Lá está, como eu dizia há bocado, não é? Quem é que tem mais terra, quem é que tem mais ar, quem é que tem mais emocionalidade, quem é que tem mais fogo, não é? Depois vai depender das pessoas e das características que elas têm e lá está, e nada acontece por acaso, portanto, se elas se juntaram é porque há aprendizagens a fazer e essa consciência é extremamente importante. Já dizia lá uma frase muito célebre, toda a gente sabe que é aquela know thyself, não é? Conhece-te a ti próprio. Só que depois pôr isso na prática não é assim tão fácil como isso, não é? Por isso o mapa astral ajuda-nos imenso a conseguir entender quem nós somos, mesmo também o que é que nós temos. As pessoas falam muito em missão de vida, okay? Eu não acredito tanto nessa coisa da missão, eu acredito que várias missões, eu chamo mais objetivos. Nós temos objetivos quando nós entramos numa vida, se temos uma determinada característica, não é para ficar igual, não é para morrer igual ao que nascemos, porque senão não estávamos aqui a fazer nada, não é? É exatamente para aprimorarmos essa característica e é difícil a gente mudar, não é? Se eu nasço uma pessoa que sou muito acelerada, eu de repente ficar mais calma é muito complicado, não é? Porque eu sou assim, é a minha natureza, não é? Vou contra a minha natureza, não pode ser, não é? Mas também se eu morrer exatamente igual como que eu nasci, não faz sentido nenhum estar aqui a ter vivido. Então, as experiências que nós atraímos e as pessoas que atraímos são exatamente nesse aspecto, é a fazer-nos aprimorar aquilo que nós já somos, a fazer-nos mudar, mas para, de alguma forma, nós aprimorarmos o ser que nós já temos dentro de nós. E quanto mais nós resistimos, pior, não é? Quanto mais nós dizemos, não, porque eu sou assim, é assim que eu vou ser, e como é que diz a outra, eu nasci assim, vivi assim, vou ser sempre assim, não é? Gabriela. Por isso, se formos muito desse aspecto, vamos sofrer mais, vai ser mais complicado. Se nós compreendermos que existe realmente aqui oportunidade de mudança e nos permitirmos fazer essas mudanças devagar, com o tempo, como temos a vida inteira para fazer, não é? Acabamos por ter muito melhores resultados, não é? E cumprimos os tais objetivos que os mapas astrais nos dão indicações logo desde que a gente nasceu. Por isso é que é interessante, por exemplo, para os pais terem os mapas astrais dos filhos ou compreenderem os mapas astrais dos filhos, porque podem de alguma forma já perceber o que é que eles precisam e poder ajudá-los nessa tal atingir dos objetivos, nessa tal evolução que eles trazem para eles. Claro que os pais conscientes, porque nem toda a gente tem essa capacidade de estar assim tão abertos nessa perspectiva, não é? Então, eu vou chegar lá, mas de qualquer das maneiras há a questão dos signos. Mas antes queria te colocar uma questão divergente não, uma questão dupla. Nós temos, portanto, o signo que nos marca, digamos assim, porque é naquele momento que nascemos, naquela altura está aquele signo em vigência, não sei se é assim que se pode dizer, mas depois há o ascendente e o descendente. Queres explicar o que é isso do ascendente e o descendente, por exemplo? Sim, isso é muito fácil de conseguir perceber. Eu vou tentar explicar fisicamente e depois astrologicamente, ok? Então, quando nós traçamos um mapa astral, o ponto base, ou seja, o início de tudo, todo o delinear do mapa, é o sítio onde o Sol está a ascender, a nascer naquele momento. Mesmo que uma pessoa esteja a nascer ao meio-dia, alguns à face da Terra, o Sol está a nascer num sítio qualquer. Então nós vamos ver onde é que o Sol está a nascer e é esse o ponto que nós colocamos do lado esquerdo do mapa. E a partir daí nós começamos a traçar todo o resto, a desenhar todo o resto do céu como é que ele estava. É quase como se nós movêssemos a Terra de maneira a que do lado esquerdo ficasse o sítio onde o Sol está a nascer, independentemente do sítio onde a pessoa estava a nascer naquele momento. Portanto, o Sol nasce, está sempre do lado esquerdo, depois desenhamos todo o resto do mapa, ou seja, onde é que estão cada uma das constelações, onde é que está cada um dos planetas, etc. E obviamente que colocamos lá o sítio onde o Sol estava a nascer, o sítio onde o Sol estava no momento do nascimento da pessoa, que imagina, por exemplo, se a pessoa nasceu ao meio-dia e o Sol está a nascer às 6 da manhã, o Sol vai estar numa posição inferior em relação àquilo que estava a nascer, mas, por exemplo, se a pessoa tiver nascido, sei lá, à meia-noite, não é? Já está numa posição exatamente o oposto daquilo que estaria, não é? Pronto, mas só para não complicar, portanto, o ascendente é o sítio onde o Sol está a nascer no momento do nosso nascimento. E o ascendente significa a capa que nós colocamos para nos mostrarmos ao mundo.
É tipo, imagina, por exemplo, uma pessoa pode ser muito alegre, muito bem disposta e muito divertida, mas vamos imaginar, por exemplo, uma criança que é mais fácil, okay? Uma criança é muito alegre, bem disposta e divertida no meio da família, mas se sai para qualquer lado, pode ter uma capa mais fechadinha, aquelas que têm medo e que se escondem atrás dos pais e tudo, okay? Ou pode ter uma capa super aberta e realmente mostra quem ela é. Ou às vezes até pode ser o contrário, é uma criança que é muito mais fechada dentro de casa, mas quando chega a qualquer lado, de repente já se mostra muito mais airosa, ok? E, portanto, o ascendente é a capa que nós colocamos para nos mostrarmos ao mundo. A maneira como nós iniciamos coisas, a maneira como nós nos apresentamos, mesmo até o nosso corpo físico, se somos mais, sei lá, cabelo mais forte, menos forte, os olhos maiores, os olhos menores, um ar assim mais fechado, um ar mais aberto, ok? Tudo, a mesma maneira como nós gostamos de nos vestir, tudo tem a ver com o ascendente. E também a maneira como nós tomamos iniciativas, ou seja, iniciamos alguma coisa, porque é o sol que está a nascer, está a iniciar um novo dia. Okay? Então, ascendente, a maneira como nós nos apresentamos ao mundo. O descendente é exatamente o sítio oposto, que é o sítio onde o sol se está a pôr. E, portanto, se o sol se está a pôr nesse sítio, deixamos de ser nós e passa a ser outra pessoa. Então, o descendente tem a ver com o relacionamento que nós temos com alguma pessoa especial para nós. Pode ser um relacionamento amoroso, mas também pode ser um relacionamento de trabalho, de amizade ou familiar, mas é sempre com uma pessoa que é especial para nós. Então, podemos dizer que o ascendente é o eu e o descendente é o outro. Okay? O eu na maneira como eu mostro ao mundo e o outro na maneira como o outro se mostra ao mundo. Okay? E a minha ligação com a outra pessoa. Já agora, aproveito também para dizer, com certeza que toda a gente quer saber, porque toda a gente normalmente me pergunta, para além do ascendente e do descendente, nós também temos ainda o meio do céu e o fundo do céu. O meio do céu é lá em cima, que é onde o sol está a brilhar no seu máximo, tipo meio-dia ou por aí, não é? O fundo do céu é cá em baixo, que é onde o sol já não está a brilhar no seu máximo, ou seja, tipo meia-noite, qualquer coisa assim no género. E o fundo do céu, astrologicamente, significa as nossas raízes, nossa família, a nossa casa, o nosso lar, a nossa pátria, enquanto que o meio do céu significa a sociedade lá fora, quando nós abrimos a porta de casa e vamos para o mundo. E vamos então para uma sociedade que nos acolhe dentro dos limites, obviamente, né, que é imposto em termos sociais, ok? Mas tem a ver com isso, ou seja, ascendente o eu, descendente o outro, fundo do céu, a minha família, o meu como é que dizer, o meu lar, digamos assim, e depois o meio do céu, o mundo lá fora, ok? E assim faz a cruz no mapa astral, sendo que ascendente e descendente é sempre em linha reta, ou seja, como eu dizia, o ascendente é sempre do lado esquerdo e o descendente é sempre do lado direito, e é sempre a mesma linha, porque onde o sol está a nascer, obviamente que do outro lado tem que estar a pôr, não é? Diz a óbvia física, não é? Mas o meio do céu e o fundo do céu já vai depender da altura do ano em que nós estamos, porque, por exemplo, às vezes temos o pico do dia ao meio-dia, às vezes temos o pico do dia ao meio-dia e meia, outras vezes temos o pico do dia à 1 da tarde, vai depender se estamos no verão, se estamos no inverno, assim como à noite, também é uma coisa, às vezes temos o pico da noite à meia-noite, mas às vezes temos o pico da noite à meia-noite e meia, não é? Depende se o sol for se levantar às 5 da manhã, já vamos ter o pico da noite numa determinada altura, se o sol se for levantar às 6 da manhã, vamos ter o pico da noite noutra altura. Então, essa linha que está no meio, que divide o mapa a meio, ela flutua de acordo com a altura do ano em que nós estamos a nascer e o local da Terra onde nós estamos a nascer, porque é a incidência do Sol no seu pico máximo ou no seu pico mínimo, ok? E assim funciona o mapa. Outra coisa que também me costumam perguntar, já me vou adiantar as perguntas, né? Mas que eu acho que é muito interessante também, que é, então e o que é o meu signo? Eu digo, o meu signo é tal. O signo é a tal constelação por onde o Sol está a emitir os seus raios no momento do nosso nascimento. E depende da altura do ano em que nós estamos. Okay? Já a Lua, também é uma outra coisa muito importante, a Lua também está a emitir os seus raios através de uma constelação qualquer, e essa muda com muito mais facilidade, porque a Lua move-se muito mais rápido, obviamente, a gente sabe, né? Vê-la todos os dias a desaparecer e a aparecer, mas também indica, enquanto que o Sol indica a nossa identidade, a nossa criatividade, quem nós somos por dentro, lembrando o ascendente é quem nós somos por fora, o Sol é quem nós somos por dentro, a nossa verdadeira identidade, que nem toda a gente conhece, a não ser que a gente tenha um ascendente parecido com o Sol, então aí já mostramos toda a gente, não é? Mas senão, normalmente costuma ser diferente, e nós somos uma coisa por dentro e normalmente mostramos-nos de uma forma diferente. Já a Lua tem a ver com a tal situação da família, das emoções, okay? Tem também a ver com o fundo do céu.
portanto tem mais a ver com a nossa família, principalmente a nossa mãe, o ambiente familiar que nós vivemos quando éramos mais pequenos, principalmente quando éramos mais pequenos, porque éramos mais verdinhos, então tudo nos afetava emocionalmente, não é? Se alguém fazia alguma coisa, nós levávamos muito mais a sério do que quando crescemos, que já estamos pouco nas tintas, poucas pessoas pensam, deixa eu pensar, alguns, nem toda a gente, mas a maior parte, já crescemos mais um bocadinho, criámos ali alguns anticorpos. Mas a Lua tem muito a ver com as nossas emoções e a maneira como fomos influenciados através dessas emoções. E também dita a nossa personalidade. A base da nossa personalidade dentro do mapa astral tem, assim, muito sucintamente, porque isto é mais complexo do que simplesmente isto, não é? Mas tem exatamente a ver com isto, é como é que eu sou por dentro, o meu Sol, o signo que ele está a passar naquele momento, como é que eu sou por fora, o ascendente, o sítio onde o Sol está a nascer no momento do meu nascimento, e as minhas emoções, as experiências emocionais que eu vivo, que também moldam a minha personalidade, influenciam-me, que é onde está a Lua, em que signo é que ela está a passar no momento do meu nascimento também. E aí dita mais ou menos a personalidade dentro de um mapa astral. Mas cada signo tem, portanto, características gerais, digamos assim. E essas características gerais influenciam de alguma forma a personalidade da pessoa, como ela evolui ou não, por exemplo? Sim, sim, completamente. É o que eu estava a dizer há bocado, não é? Portanto, se o planeta emite os seus raios através da constelação ou do signo, capta a energia que aquele conjunto de estrelas tem e passa essa energia para nós. Por exemplo, agora, não falando do Sol, falando de outro para ser mais fácil de outra interpretação, por exemplo, vamos falar do planeta Mercúrio, ok? O planeta Mercúrio, ele significa a nossa comunicação. Onde Mercúrio estiver, vai ditar muito da maneira como nós comunicamos ao mundo. Então, se o Mercúrio estiver a emitir os seus raios no momento do nosso nascimento, por exemplo, pela constelação de Capricórnio, que é uma constelação mais pesada, mais responsável, mais madura, é uma pessoa que provavelmente não vai falar muito. É uma pessoa que vai pensar muito bem antes de falar. É uma pessoa que diz o essencial, mas quando fala, diz coisas acertadas. E se calhar até pode ter alguma dificuldade em realmente se exprimir porque tem medo de errar, não estar à altura de alguma coisa, ok? Mas, por exemplo, se o Mercúrio estiver a emitir os seus raios no momento do nosso nascimento pela outra constelação tipo Gêmeos, a pessoa é extremamente faladora, essa nem sequer para pensar, ela fala, e a gente fica a olhar para ela tipo, ok, quando é que te calas um bocadinho, ok? Tem a ver com isso, tem a ver com a constelação, ela dita, é como se fosse um filtro, não é? Imagina que eu tenho uma lâmpada, a lâmpada está a emitir a sua luz. Se eu tiver um filtro cor-de-rosa, a luz vai ser cor-de-rosa. Se eu tiver um filtro vermelho, a luz vai ser vermelho. Se tiver um filtro amarelo, vai ser amarelo, ok? Então, o signo é esse filtro que faz com que a característica que nós temos, seja como comunicamos, seja como amamos, seja como agimos, seja como somos a nossa criatividade, seja as nossas emoções, uma série de coisas, apanha essa energia dessa constelação e faz chegar a nós, dessa determinada forma. Isso vai ditar a maneira como nós depois vamos ter característica de personalidade. Como eu estava a explicar há bocado, aquela questão do Mercúrio é um bom exemplo nesse aspecto. Então, por exemplo, fazendo muito descarado, por exemplo, alguém nascido no signo de Leão e com ascendente de Virgem, o que é que podes dizer assim muito rapidamente, de uma forma superficial, eu sei, sobre essa pessoa? Ok, então, sim, Leão é uma energia que no seu lado positivo, do signo Leão, uma energia que no seu lado positivo tem a ver com criatividade. Para mim é a palavra-chave. São pessoas muito criativas, são pessoas que exatamente porque são criativas veem soluções, então são muito mais positivas, são alegres, bem dispostas, gostam de estar ao lado delas, porque elas são pessoas que são normalmente, têm sempre alguma coisa interessante para nos dizer, e gostam de nos fazer rir, gostam de nos divertir, ok? Gostam que o ambiente esteja alegre à sua volta, ok? Mas no lado negativo, porque tudo tem sempre um positivo e um negativo, e o equilíbrio destas energias é o que nós vimos aqui trabalhar, no seu lado negativo, a energia do Leão é uma energia muito que está à espera que os outros valorizem aquilo que está a mostrar. Por exemplo, eu chamo ao Leão o ator principal. O ator principal, ele está ali, faz o seu espetáculo, ele chega ao fim e ele quer os aplausos, certo? Então, se ninguém o aplaudir, ele acha que fez um mau trabalho. Então, o Leão é a mesma coisa, ele faz as coisas, ele esforça-se imenso, ele, sei lá, é bom trabalhador, é excelente companheiro, sei lá, uma pessoa que tem mesmo muitas capacidades, mas fica sempre à espera que os outros reconheçam o seu valor. E isso nem sempre acontece. Então, se não acontece, o que é que ele faz? Faz pior, não é? Se não olhas para mim, eu faço o pino. Então ele faz
faz mais e mais e mais, que é para realmente alguém valorizar. E depois, se realmente não tem essa valorização, que é normal que aconteça, porque quando nós vemos alguém exagerar, olhamos e basicamente vamos dizer tipo, o infantil, está ali a exagerar, não é? Pronto. Então não vamos valorizar. Então o que é que o leão faz? Dramatiza. Faz o drama, tipo, porque ninguém gosta de mim, porque isto é muito complicado e tal, então, e esse drama é que depois acaba por fazer com que ele não se consiga valorizar o suficiente e continua a pôr o seu poder, digamos assim, o poder do seu potencial nas mãos dos outros. Então a aprendizagem do leão, o sol em leão, é, na sua identidade, saber brilhar por si, sem precisar que os outros o valorizem. Eu costumo dizer que é saber abaixar o brilho, porque não precisa de exagerar no seu brilho. Simplesmente seja o suficiente para que os outros reconheçam que ele é uma pessoa espetacular, extraordinária, maravilhosa. Se ele exagerar, aí, porque está à espera que os outros valorizem, obviamente, não é? Aí a coisa já não funciona tão bem. Okay? Então, Sol em Leão. Agora, ascendente em Virgem. O ascendente é a capa que nós colocamos para nos mostrarmos ao mundo, não é? Então, uma pessoa que tem um ascendente em Virgem é uma pessoa que é muito mais, digamos que assim, tipo calculista, racional, formal, metódica, ok? Ela não é uma pessoa que é espalhafatosa, não, ela pensa bem, não é uma pessoa que, sei lá, não pinta o cabelo de cor-de-rosa, nem põe madeixas loucas, não. É uma pessoa que tem uma certa pose naquilo que mostra ao mundo, ok? Eu gosto de lhe chamar o executivo, ok? Aquele que está ali de fatinho gravado. Não quer dizer que seja assim, mas só para ter uma noção, ok? Agora, se juntarmos as duas coisas, aliás, antes disso, só voltando ao que eu estava a dizer há bocado, característica positiva é a capacidade de organização, planeamento, de disciplina, racionalidade, portanto, tudo planeado e organizado. Negativamente, ascendente em Virgem é alguém que tem muita vontade de ter as coisas todas dentro do seu controle e normalmente isso não vai acontecer, não é? Porque, lá está, deve evoluir. Se fosse tudo como nós queríamos, não havia evolução nenhuma, não é? Então, precisa de haver ali os planos furados para que a pessoa entenda que ela tem que também confiar um bocado noutras coisas que não seja só nela própria, não é? Confiar na vida, confiar que as coisas vão acontecer como têm que ser. Então há aqui uma necessidade muito grande de trabalhar o lado mais da sensibilidade, da espiritualidade, okay? Para quem tem este ascendente da Virgem. Agora, se juntarmos as duas coisas, conseguimos perceber, não é? Nós temos um ator principal de um lado e o executivo do outro. Aliás, temos o ator principal atrás e o executivo à frente. Então, o que é que esta pessoa vai mostrar ao mundo? Vai mostrar alguém que é profissional, seguro, portanto, toda aquela questão da racionalidade, mas depois, passado algum tempo, quando nós começamos a conhecer a pessoa, quando convivemos mais com ela, quando estamos assim um bocado mais na sua intimidade, nós conseguimos entender que afinal não, que afinal é uma pessoa extremamente bem disposta e alegre, e gosta de contar piadas, e é muito criativa, e etc, e às vezes ficamos assim tipo, espera aí, mas esta é que é aquela pessoa que eu conheci atrás, não tem nada a ver, é mesmo tão diferente e tal. Lá está a tal questão da capa e do verdadeiro ser do interior da pessoa. Ok? Respondi? Ok, sim, sim, muito bem. Faz muito. Agora, a questão que quero colocar é a seguinte. Eu não sei se é verdade, por isso é que vou colocar essa questão. Eu não percebo nada da astrologia, ok? Sou mesmo só um curioso. E então, eu já ouvi várias vezes que, à medida que vamos envelhecendo, ou numa qualquer determinada idade, o ascendente passa a ter maior peso nas nossas vidas. Isto é verdade? E se é verdade, porquê? Sim. É assim, eu lá está, não é? Eu sou aquela tal que sou revolucionária e discordo da maior parte das coisas que as outras pessoas concordam, não é? Portanto, eu vou dar aqui a minha perspectiva, que não tem nada a ver com isso que eu ouço falar, mas é uma perspectiva que é baseada na experiência que eu tenho e nas centenas e centenas de mapas astrais que eu já vi até hoje e nas pessoas que eu acompanho ao longo das suas vidas, inclusive também o meu próprio mapa astral. Eu acho que, uma vez que o ascendente é a capa que nós colocamos para mostrar ao mundo, normalmente, quando somos pequenos, o que nós mostramos mais é o nosso ascendente. Não em família. Em família, quando estamos com pessoas que nos conhecem, somos mais o nosso signo, não é? Mas se nos vamos apresentar ao mundo, nós vamos mostrar o nosso ascendente, ok? E escondemos um bocado o nosso signo, mostramos mais o ascendente ao mundo. Conforme nós vamos crescendo e se nós conseguimos ter um pouco mais de segurança na nossa personalidade, o ascendente deixa de ser tão necessário. Não quer dizer que ele não esteja lá na mesma, não quer dizer que a gente não o utilize na mesma, porque ele é muito inconsciente, mas não é assim tão necessário. Conseguimos mostrar mais o nosso verdadeiro eu, ok? Então, eu acho que é o contrário. Eu acho que nós nascemos com um ascendente mais forte, um signo mais fraquinho para o mundo,
Quem nos conhece, conhece o nosso signo, não é? A família, as pessoas que estão ali mais próximas de nós conhecem o nosso signo. Mas para o mundo mostramos mais o ascendente. Conforme vamos crescendo e vamos ganhando confiança, vamos mostrando mais o Sol e menos o ascendente. Okay? Esta é a minha visão e para mim faz sentido desta forma. O que não quer dizer que não continuamos a ter as duas energias lá patentes na mesma, não é? Aliás, eu há bocado, quando me estava a apresentar, eu disse, sou muito solícita para toda a gente, tenho um ascendente caranguejo, ok? E é verdade, eu tenho um ascendente caranguejo, sempre qualquer sítio onde eu chego, eu mostro disponibilidade e preocupo com as pessoas e quero saber se elas estão bem. Mas quanto mais confiança nós temos, mais nós começamos a mostrar o nosso signo. Por exemplo, o meu signo é Balança, Libra, não é? E eu sou conciliadora, sou uma pessoa que gosto de paz e tranquilidade, sou uma pessoa que sou simpática, não é? Gosto que as pessoas entendam, estejam bem, que gosto que as pessoas estejam à minha volta, estejam bem. E pronto, e transpareço um bocado isso e cada vez mais transpareço esse lado mais de amor, de paz, de conciliação e tranquilidade, e se calhar, até porque não é assim tão diferente o meu signo do meu ascendente não é um bom exemplo, porque não é assim tão diferente um do outro, não é? Os dois são fofinhos, os dois são assim muito conciliadores, muito queridinhos e tal, mas uma pessoa que tenha signos muito diferentes, olha, por exemplo, aquele exemplo que estávamos a dar há bocado, não é? Um signo de Leão e o ascendente de Virgem, okay? Uma pessoa quando era mais pequenina, provavelmente, para quem não o conhecia, era mais aquela coisa da formalidade. Para quem o conhecia, era mais a questão da criatividade. À medida que vamos crescendo, vamos mostrando, vamos ter mais confiança, não precisamos tanto do ascendente, portanto, não precisamos tanto da formalidade e começamos a mostrar um bocadinho mais a nossa essência, a nossa criatividade. Mas depende das situações, não é? Porque às vezes nós estamos numa situação em que não nos sentimos completamente confortáveis, ascendente, a capa que nós pomos para mostrar, vai ser muito forte na mesma e vai mostrar, por exemplo, no caso do Virgem, vai continuar ali a mostrar aquela pessoa que é séria e mais formal, ok? Por isso, é muito relativo, depende também muito do quanto é que a pessoa já evoluiu na sua vida, o quanto é que ela já tem mais segura, depende da situação em que ela está a viver, se ela naquela situação se sente mais ou menos segura, mais ou menos confiante, e aí é que vai fazer com que ela, quanto mais confiante está, menos ascendente ela precisa de mostrar. Mais Sol ela mostra, mais Si ela mostra, ok? Faz sentido? Faz, e pelo menos eu acho que sim. Olha, Ana, quero-te colocar uma das últimas questões que é relacionada com uma coisa que muita gente agora fala e pronto, culpa-se, nós temos uma necessidade muito grande, como dizem os brasileiros, de terceirizar e então quando é para atribuir culpas de qualquer coisa, adoramos isso. Fala-se muito do Mercúrio retrógrado e que a certa altura o Mercúrio retrógrado é o culpado de tudo e de mais alguma coisa. O que é exatamente isso do Mercúrio retrógrado e em que medida é que ele realmente afeta, digamos assim, as pessoas de uma forma generalizada e aos eventos menos positivos, que é aquilo que lhe é atribuído, digamos assim? É assim, olha, qualquer planeta estando retrógrado significa que ele está muito próximo da Terra. E é a mesma coisa que nós termos um rádio a tocar música nas alturas. Se ele estiver longe de nós, nós ouvimos a música, fantástico, dançamos, está tudo bem. Se ele estiver em cima dos nossos ouvidos, nós não conseguimos ouvir nada, nos tapar os ouvidos, estamos ali, nem conseguimos falar com ninguém, é muito mais intenso, ok? Então, qualquer planeta que esteja retrógrado é como este rádio que está aqui nos nossos ouvidos, ou seja, é muito mais forte, interfere mais na nossa vida, ok? Agora, Mercúrio, como eu expliquei há bocado, é o planeta que tem a ver com a comunicação. Por isso, se ele está muito próximo, ele interfere na nossa comunicação. Então, nós podemos não ver as coisas tão claramente quanto aquilo que gostaríamos, okay? Ou quanto normalmente estaríamos a fazê-lo. Okay? Então, por isso é que se diz que o Mercúrio retrógrado é mau. Porque imagina, por exemplo, agora não estamos em Mercúrio retrógrado, deixou de estar ontem, mas quando o Mercúrio está retrógrado, por exemplo, pode haver, aliás, hoje ainda podemos ter alguma influência, porque os planetas não ficam retrógrados assim, tipo, pronto, agora já está, pronto, agora deixou de estar, não é? É devagarinho, vai andando, aliás, nós é que nos vamos movimentando, não é tanto o planeta, mas pronto, nós é que o vemos andar ao contrário. Mas ele vai influenciando. Mas no momento em que o Mercúrio não está retrógrado, por exemplo, não existe tanta interferência em termos de comunicações, por exemplo, os telemóveis não avariam com tanta facilidade, as mensagens chegam com mais facilidade, as pessoas entendem-se melhor das suas comunicações, ok? Quando o Mercúrio está retrógrado, exatamente porque ele está muito forte e afeta muito, tipo tal rádio que eu falei há bocado, então aí é mais difícil para nós nos conseguirmos entender. Então,
tecnologias avariam com mais facilidade, as mensagens nos chegam direitinhas, os e-mails ficam todos trocados, ok? E coisas tão simples quanto começarmos uma live e pode haver alguma coisa que possa estar a afetar ou assim, pode acontecer exatamente por causa desse Mercúrio retrógrado. Agora, o que eu acho que é muito importante, e é o que a maior parte das pessoas não fala, então e o que é que nós temos para fazer no Mercúrio retrógrado? Porque de certeza que não é tudo mau, não é? Tem que haver alguma coisa positiva no meio, porque há sempre alguma coisa que é má, outra coisa que é boa, e há alguma coisa que a gente tem que equilibrar. Então, quando o Mercúrio está retrógrado, é excelente para nós olharmos e percebermos o que é que nós não estávamos a fazer e que precisamos de fazer, ou seja, alguma coisa que estivesse ali empancada e que por causa desta energia mais forte, nós vamos conseguir desbloquear. Só que às vezes, por estar tão empancado e porque o empurrão é tão forte, pode nos custar, pode nos doer, porque pode ser mais difícil para nós. Mas não quer dizer que nós não olhemos para a situação e pensemos, ok, se isto está a acontecer, porque eu tenho alguma coisa para aprender com isto, deixa-me fazer a aprendizagem em vez de estar aqui a ser renitente em relação à mudança que eu tenho que fazer. Okay? Então, um caso concreto, imaginemos, agora Mercúrio esteve retrógrado em cima da constelação de Balança durante algum tempo, Libra. Balança, Libra tem a ver, como eu disse há bocado, paz, amor, tranquilidade, então tem uma grande capacidade de entendimento entre as pessoas estão mais calmas, querem mais paz, conseguem se escutar mais, então conseguem criar mais relações entre elas. Então, Balança tem a ver com relacionamentos. O Mercúrio tem a ver com comunicação, então comunicação nos relacionamentos. Se ele está direto, o que é que ele faz? Ele favorece a comunicação nos relacionamentos. Se ele está retrógrado, ele interfere na comunicação dos relacionamentos. Mas se nós tínhamos alguma coisa que estava empancada de comunicação com alguém, imagina, por exemplo, estava chateado com uma pessoa há meses e já não falava com ela, né? E não tinha hipótese de conseguir comunicar. Quando o Mercúrio fica retrógrado, é uma excelente altura para eu aproveitar aquele impulso, aquela energia extra que ele me traz, para tomar a iniciativa e ir falar com aquela pessoa e resolver a questão com ela, okay? Porque aí sim vai ser benéfico para mim. Agora, se eu conheço uma pessoa, agora, durante um Mercúrio retrógrado, nunca havia antes, primeira vez que essa pessoa aparece na minha vida, e eu já olho para a pessoa e já acho que ela é o máximo, espetacular, e agora já quero casar com ela e tudo e mais alguma coisa. Claro que o Mercúrio retrógrado, porque ele está ali a impulsionar, se calhar demasiado, eu vou ver coisas na pessoa que se calhar nem são reais, são algo que eu queria que fosse e na verdade nem é. Quando o Mercúrio fica direto novamente, eu vou olhar para a pessoa e vou pensar, onde é que eu estava com a cabeça quando eu casei com esta pessoa, não é? O que vale é que o Mercúrio só fica direto durante 3 semanas e não dá para tudo, não é? A não ser que seja aqueles casamentos de Hollywood que eles vão lá a uma igreja e casam na hora. De resto, tínhamos que preparar todo o casório, não dava muito jeito, ok? Mas acontece muitas vezes isso, não só com o Mercúrio retrógrado, principalmente enquanto falamos em relação a relacionamentos. Vênus, que é o regente de Balança, que tem a ver com relacionamentos, quando está retrógrado também é mais ou menos a mesma coisa, não é? Também faz-nos ter que ter algum cuidado na maneira como nós olhamos para as pessoas, porque a tal interferência mais forte faz com que nós vejamos coisas que depois, quando passa a estar direto, ou seja, a intensidade energética é diferente, nós já estamos a ver também de uma forma completamente diferente. Então, por exemplo, Vênus rege também a beleza. Então, imagina, quando Vênus está retrógrado, eu vou ao shopping e eu encontro assim um casaco amarelo fluorescente lindíssimo, eu, ai, que giro, é isto, vou e compro, e gasto uma fortuna no casaco amarelo fluorescente, acho o máximo. Vênus deixa de estar retrógrado e eu olho para o guarda-fatos e penso, onde é que eu estava com a cabeça quando eu comprei este casaco? Porque lá está, a interferência energética já não lá está e eu já volto outra vez a ter a minha mesmo padrão que tinha anteriormente. Agora, é excelente para, por exemplo, eu explorar coisas novas quando o Vênus está retrógrado, ok? Porque eu se calhar nunca tinha pensado em comprar um casaco amarelo fluorescente, mas olha, experimentei, ao menos. Posso chegar ao fim e dizer que afinal não tenho nada a ver com aquilo e já não me diz nada e vou ter que o vender aí naquelas plataformas online de usados, não é? Mas mesmo assim não quer dizer que eu não tenha vivido a experiência e não tenha sido útil para mim, para eu aprender algo sobre mim que eu não sabia até aquele momento, ok? Por isso sempre existe um lado positivo no meio das questões que as pessoas dizem todas que são muito negativas. Aliás, em todas as questões que são negativas há sempre um positivo, não é? Agora, o interessante é nós entendermos e aproveitarmos as experiências para isso. E os Mercúrios retrógrados são excelentes para fechar ciclos. Alguma coisa que não estava bem e que é necessário corrigir ou finalizar, é excelente essa altura do Mercúrio retrógrado. Depois, dependente do signo onde ele está a passar essa retrogradação,
podemos perceber o que é mais fácil, o que é melhor, o que é mais viável, o que é menos viável, e por isso, como estavas a dizer há bocado, por isso é que eu faço aqueles vídeos todos os santos sábados e todos os santos domingos. Lá está um videozinho no meu canal. O sábado é mais genérico, o domingo é mais específico para cada signo, ascendente e lua, que agora já sabemos o que é que significa, não é? E podemos ver, para tirar essas ideias, porque depois eu falo isto e digo, atenção que uma coisa vai ficar retrógrado. Então, para o signo tal é interessante trabalhar isto, qualquer coisa que está pendente dentro disto, ou para o signo tal é mais esta parte aqui, ou tem mais aquilo. Então é interessante as pessoas depois irem para a vida e verem de que forma é que este planeta está a influenciar na realidade, porque já estão meio despertas, não é? Já li qualquer coisa que lhes disse, olha, atenção, porque pode ser qualquer coisa ligada, sei lá, por exemplo, com carros, acidentes de carros, assim, qualquer coisa do género, não é? E a pessoa, isso é mais Marte, mais de retrógrado, e a pessoa vai prestar mais atenção a conduzir, não é? Porque já sabe que pode acontecer alguma coisa. E se calhar, para já pode evitar, em vez de ter um acidente muito grande, vai ter só uma batidelazinha. Mas se acontecer, ela vai parar para pensar, ok, havia aqui qualquer coisa que eu precisava de aprender com isto. Se calhar, talvez andar um bocadinho mais devagar, se calhar ter um bocadinho mais de atenção ao que eu estou a fazer quando conduzo, ok? E uma série de aprendizagens que são sempre necessárias de serem efetuadas cada vez que nós temos um planeta que fica retrógrado. E quase todos os planetas ficam retrógrados, à exceção do Sol e da Lua, porque, pronto, esses nem são, a astronomia nem sequer os considera planetas, mas nós consideramos tudo planetas, porque estão sempre na sua órbita, mas o resto tira, e a Terra, obviamente, né? A Terra, a Lua e o Sol são aqueles que não ficam retrógrados. Os outros todos, sim. Só que, enquanto que, por exemplo, o Mercúrio fica retrógrado durante 3 semanas e está muito perto, então afeta-nos muito, se calhar um Saturno, um Urano, que fica lá 6 meses retrógrado, já não nos afeta tanto, ok? Mas mesmo assim é interessante a gente mesmo assim olhar e percebermos que tipo de experiências é que poderão acontecer, ficarmos atentos nas nossas vidas e vermos como é que encaixa aquela informação naquilo que nos acontece e podermos parar e pensar, ok, bem parecia que a Ana Macieira disse que isto ia acontecer, então o propósito é este, então deixa-me aprender o que eu tenho para aprender, que é para poder utilizar bem esta energia. Porque todos os planetas, estando mais perto ou mais próximo, têm uma incidência específica sobre as nossas vidas, não é? Vão promover ou nem tanto algumas áreas, não é? Específicas. Sim, as áreas dependem de onde é que o planeta está, porque okay. Lá está, como eu dizia, não é? O mapa astral, a fotografia do céu no momento do nosso nascimento, ok? As coisas estão lá fixas, não saem do sítio. Os planetas é que se mexem, e conforme os planetas se mexem, eles vão afetando determinadas áreas da vida no nosso mapa. Pode ser os relacionamentos, pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser as finanças, whatever, né? E então, conforme os planetas se movimentam, eles afetam. Se eles estão a movimentar num determinado sítio retrógrado, normalmente é muito interessante, porquê? Porque se eles estão retrógrados significa que já passaram para a frente, agora estão a passar para trás, ou seja, estão a passar pela segunda vez no mesmo sítio. Então estão a fazer-nos olhar para trás e pensar, ok, o que é que tu fizeste antes que agora podes fazer melhor? Nós vamos corrigir aquela situação que ficou ali, que estava pendente. E depois ainda temos uma terceira oportunidade, que também é outra coisa que as pessoas também não falam, que é, depois do Mercúrio estar retrógrado, ou qualquer outro planeta estar retrógrado, se ele já passou para a frente, passou retrógrado para trás, ele vai ter que voltar para a frente outra vez, que é para seguir o seu caminho. Então há 3 vezes que ele passa no mesmo sítio e que nos permite fazer aprendizagens e ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes também. Então, claro que o que dói mais é quando ele está a passar para trás, não é? Mas os outros também são importantes para nós conseguirmos tirar partido das experiências. E isto normalmente as pessoas não costumam falar, também porque é um bocadinho mais complexo, não é? E nem toda a gente tem capacidade para assimilar tanta informação. Mas é muito interessante nós termos a noção do movimento dos planetas, onde é que eles estão neste momento e o que é que eles estão a implicar na nossa vida, e isso consegue-se ver numa tal consulta de trânsitos, mas ficar com aquele ciente de que não é só naquele momento que vamos ao astrólogo, não. Durante não sei quantos anos, ou durante não sei quantos meses, ou durante não sei quantas semanas, aquele planeta naquele sítio vai-me trazer aquele tipo de experiências que me estão a ensinar alguma coisa. E se nós tivermos essa consciência, fica mais fácil de aproveitarmos as experiências. Por isso é que aprender astrologia é tão importante. Não só passarmos a vida nos astrólogos a perguntar o que é que eles acham da nossa vida, mas também sabermos sobre isso e nós próprios podemos olhar para o mapa e nós próprios podemos ter ali algum tipo de insight, não é? Tipo, ok, então eu tive este acidente porque o Marte estava a passar aqui nesta casa, ou nesta área de vida, com este signo X, então eu estava a precisar de aprender isto. Ok, já percebi. Já presto mais atenção, se calhar já não preciso de levar com mais experiências daquele género porque já fiz a aprendizagem, ou pelo menos já vou no caminho de fazer a aprendizagem que é necessária. Ana, pergunta / provocação. Astrologia não é adivinhação, ou é?
Ora bem, é assim, a astrologia não é adivinhação desde que a gente conheça, não é? Se nós conhecermos, e tudo que eu estive a explicar até agora é muito baseado em leis da física, não é? Energia, afeta de determinada maneira, não é? Racionalmente não é assim tão difícil de conseguir compreender como isso, ok? Agora, por uma pessoa que não percebe nada disto e de repente chega à beira de alguém que lhe diz assim: tu és uma pessoa muito acelerada, tu levas tudo na frente. E a pessoa fica: peraí, não conheces lado nenhum, como é que tu sabes isto? Parece uma questão divinatória, ok? Mas não é tudo uma questão de leis da física, não é? Energias, equilíbrio, desequilíbrio e a necessidade de criar o equilíbrio entre as energias. Portanto, a mim não parece que seja divinatório. É mais fácil o divinatório, por exemplo, com cartas, a cartomância ou o tarô, ok? Porque aí a carta é um veículo que nos transmite, ou que nos faz perceber, nós, os tarólogos, os cartomantes, faz-nos perceber qual é a energia que aquela pessoa tem. Portanto, é tipo uma linguagem que nos permite comunicar com a energia da pessoa, não com a pessoa, com a energia da pessoa, e que nos faz olhar e dizer: olha, esta carta está-me a dizer que tu estás assim, ok? Então a pessoa reflete e pensa: realmente, eu estou assim, ok? Então deixa-me ver o que é que eu posso fazer para melhorar esta questão. E aí já é mais divinatório. A astrologia não é tanto divinatório, por exemplo, porque é que outra forma fantástica de perceber que não é divinatório? Eu consigo dizer, olhando para uma pastel de uma pessoa, eu consigo dizer: olha, daqui por 2 anos, na data X, mesmo podemos até chegar a dizer o dia, o mês e o ano, tudo direitinho, provavelmente vais passar por uma situação ligada com isto ou assim, dentro destes moldes, e que te vai ensinar isto ou aquilo ou aquilo outro, ok? Tipo aqueles desenhos animados que nós víamos quando éramos pequenininhos, ou aqueles contos de fadas que era: quando chegar aos 18 anos vai-se picar num fuso e vai adormecer até um príncipe e aparecer e tal, essas coisas. Não é mesmo fácil nós dizermos isso, tipo, naquela data X vai-te acontecer qualquer coisa dentro deste género e o propósito disto é tu aprenderes isto. Okay? E de volta, quando a pessoa volte, ela pode ir para a China, para o Japão, para onde ela quiser, naquela data ela vai viver aqui uma experiência, pode ser mais fácil se ela tiver a consciência daquilo que está a viver e se já estiver a fazer um caminho, tal caminho de evolução com mais consciência, ou mais difícil se ela não, simplesmente ignorou aquilo que lhe foi dito, não quis saber, e depois quando chega à altura, pimba, leva com a situação em cima que é para fazer a evolução que não fez durante aquele período todo, então tem que o fazer mais rápido. Okay? É tipo o produto do supermercado que está lá à venda, se está quase a chegar ao prazo de validade, eles metem lá a etiqueta vermelha a dizer: atenção que isto tem que ser vendido rápido, portanto vamos por aqui o preço mais baixo para vender. Não é? Aqui é a mesma coisa, o nosso mapa ele tem que ser sempre trabalhado. Se temos consciência, vamos fazendo o trabalho. Não temos consciência, não vamos fazendo o trabalho, então tem que vir uma experiência, como eu digo, costumo dizer, caixão à cova, para nos dar um abanão, para dizer: hello, não estás no caminho certo, tens que ir para ali. Okay? E por isso é que às vezes parece que é divinatório, mas no meu entender não é tão divinatório como isso, porque está lá, está marcado, é naquela conjunção daquele planeta com aquele, vai acontecer qualquer coisa, não sabemos muito bem o que é. Sabemos dentro de alguns moldes que poderá ser por aqui ou para lá, mas depois a pessoa, se tiver essa informação, ela própria olha para a sua vida, lembra-se daquilo que lhe foi dito ou daquilo que ela aprendeu e consegue interpretar a situação e aproveita, não é? Por exemplo, o caso do 2020, não é? 2020 é eu já desde 2017 que eu vinha a dizer: atenção, 2020 vai ser muito importante, atenção que 2020 vai ser muito importante, eu já dizia isto a toda a gente, não é? É muito importante, vão para o online, não sabia porquê, sabia que era preciso ir para o online, ok? Vão para o online, que é importante, tem de dizer isto a tanta gente, e as pessoas todas: mas é maluco para o online, estou também no meu físico, estou bem no meu espaço, estou também no meu negócio e tal, e de repente vem um 2020, fecha tudo. Eu não fazia a mínima ideia que seria por causa de uma doença e de um vírus, mas, aliás, mínima fazia, mas não sabia que era especificamente isso, não é? Mas sabia que ia acontecer alguma coisa. E, portanto, se a pessoa estiver minimamente prevenida, mesmo sem saber especificamente o que é, mas sabendo minimamente o que é que tem que fazer, consegue prevenir muitas coisas e ajudar. Por isso, não é divinatório, é uma questão de cálculos matemáticos, físicos, whatever, seja lá o que a gente queira chamar, mas consegue-se chegar lá a essa informação específica. Sim, não é a mesma coisa que as cartas, que são aí sim, essas leem as energias, é diferente, não é? Esta conversa está a ser fantástica porque quando eu tenho aqui apontamentos para perguntar, tu antecipas ou então vais sempre no enquadramento e deixas-me a porta inteira aberta para eu continuar. Tem sido brutal. A propósito da pandemia que atravessamos,
Eu tive a sensação que houve muita gente e muito mais gente agora, existe também, a falar da astrologia, a partilhar coisas da astrologia. Achas que este cerceamento de alguma liberdade e a necessidade de passarmos mais tempo em casa e nos dedicarmos a outros meios, e tu falaste no online, nós socorremos muito do online para nos entreter, para etc., para passarmos o nosso tempo, de alguma forma, terá sido ou não construtivo já é outra questão, ajudou a que a astrologia ganhasse um impacto maior na vida das pessoas? Com certeza. Né? A astrologia, e eu até atrevo-me a dizer tudo que é educação, okay? Porque a partir do momento em que as pessoas vão todas muito mais para o online, é possível, aliás, agora está muito na moda os cursos, não é? A gente faz cursos de qualquer coisa online, não é? E às vezes, quem sabe, por exemplo, fomos fazer cursos para o Brasil ou para outros sítios que a moeda é mais desvalorizada, até fazemos cursos até bastante interessantes e nem nada caros. Mas acho que houve aqui uma abertura muito grande e eu, nesse aspecto, eu tiro o meu chapéu aos brasileiros, os brasileiros e os americanos, porque eles são, mas a língua portuguesa é mais o brasileiro, eles são fantásticos porque eles aprendem qualquer coisinha e já estão a ensinar ao mundo, okay? E estão a transmitir informação. Então, há toda uma geração que está agora no online, de jovens, que está a aprender muita coisa, jovens, adultos, não tem que ser só jovens, não é? Mas que está a aprender muita coisa que até aqui era uma sabedoria que lhes era vedada. Só quem tinha a oportunidade de ir para uma universidade ou de ir para uma biblioteca ou não sei o quê, conseguia ter acesso a essa informação. E agora há pessoas que foram fazer os cursos, aprenderam, principalmente se são brasileiros, chegam ali e contam, explicam aquilo com uma facilidade enorme. E aquilo parece tão simples, nós olhamos para aquilo tipo, ok, olha, nunca tinha pensado isto, é tão fácil, okay? E estamos a aprender imensas coisas espetaculares que esta questão de ficarmos fechados em casa e temos que ir para o online possibilitou, ok? Claro, obviamente que há sempre uma coisa positiva, também não um lado negativo, não é? Porque as pessoas também ficam agarradas àquilo e depois já não querem mais nada a não ser o online, mas, e acaba por se perder também um bocado a questão da presença e não só isso, acho que também se perde muito o físico, okay? Parece é tudo muito etérico, não é? O físico está a ser um bocado perdido, mas não acho que seja de todo negativo, porque há uma educação que eu acho que a população mundial estava a precisar urgentemente desta educação e que aos poucos começa a chegar ao mundo. E agora eu acho que o resultado do 2020 provavelmente vai se ver bem quando nós chegarmos ali ao 2025, 2026, que é quando vamos voltar outra vez a ter outro 2020, né? Temos uma conjunção de Saturno com Neptuno nos céus a sair de Peixes e a entrar a 1 grau de Carneiro, os dois juntinhos. Saturno é o planeta do passado, o da responsabilidade, da rigorosidade, e Neptuno é o planeta do divino, dos sonhos, portanto, os dois, um completamente oposto ao outro, os dois juntinhos a sair de cima do último de todos os signos e a entrar em cima do primeiro de todos os signos. Portanto, para mim, eu acho que 2025, 2026 vai ser ainda mais 2026, que é onde eles realmente têm essa passagem, vai ser ainda mais impactante do que o 2020. Mas, no fundo, se o 2020 não tivesse existido, o 2026 não seria tão impactante. Portanto, há toda uma continuidade de situações que têm vindo a ocorrer de maneira que as pessoas vão se começar a preparar, e quem está a preparar-se vai no enfiamento e a coisa vai correr bem. Quem resolveu ignorar e não quer saber e continua no passado, provavelmente vai ter aqui alguns dissabores um bocado mais complicados. Não vai ser assim tão fácil para isso como isso. Mas isso também tem outra coisa muito interessante, que dizem que nós já vamos um bocado alongados na hora, mas isso também tem outra coisa muito interessante, que é a entrada da era de Aquário. Isso é outra história muito fantástica, que é, muito rapidamente, posso explicar? Sim, eu agora começo a falar, eu meto turbo, e não tenho Vênus, eu não tenho Mercúrio em Gêmeos, imagina se tiver. Mas é uma era, é mais ou menos um período de 2.000, 2.500 anos, por aí. E funciona da seguinte forma, que é, todas as vezes que o Sol faz um ano, e percorre, neste caso, ok, vemos na perspectiva da astrologia, que é o Sol é que anda à volta da Terra e não a Terra à volta do Sol, mas pronto, mas seja nós na Terra que vemos o Sol a dar a volta, e chega a uma determinada altura em que faz um ano, e todos os anos o Sol chega ligeiramente atrasado em relação aos nossos cálculos, ok? Então, todos os anos atrasa um bocadinho, um grauzinho. Quando chegamos a depois de 2.500 anos, em vez do Sol estar a chegar, por exemplo, na constelação de Peixes, que era onde estava anteriormente, já está a chegar na constelação de Aquário, que é aquela que está a começar agora a chegar, ok? Então, enquanto que durante 2.000 e 2.500 anos, mais ou menos,
a energia do Sol, sempre, cada ano que começava, era uma energia que tinha a ver com peixes, ou seja, tinha a ver com espiritualidade, e nós conseguimos pensar, há 2000 anos atrás, estávamos onde? Nascimento de Cristo, não é? Início de uma nova era, e foi tudo muito voltado para Deus vai nos salvar, e ama o próximo como amas a ti mesmo, e apesar de haver muitas coisas negativas, obviamente, mas houve também essa abertura para algo um pouco mais espiritual, mas também a questão do há algo superior que está cá para nós, ok? Tal questão de antes da era de peixe, da era de carneiro, que era olho por olho, dente por dente, ok? Matei-te, mataste alguém e mato-te a ti também, ok? Pronto, ou mato alguém também a ti. Depois passámos a peixe, que foi muito mais o respeito pelo ser em si, ok? Com todo o lado negativo que isso também traz, mas pronto, ou a necessidade de crescimento que isso também trouxe, mas pronto. Agora, estamos a entrar na era de Aquário. E a era de Aquário é uma era muito mais racional, muito mais tecnológica, por isso é que também estamos a ver aqui, ok? Mas tem muito a ver com aquela história do futuro. E eu gosto até de ver a palavra comunidade, que é, enquanto que até aqui nós tínhamos um paizinho que nos ia salvar, fosse o paizinho Deus, ou fosse o paizinho Estado, Governo, ou fosse o paizinho, sei lá, os médicos, os educadores, os professores, ou seja quem fosse, agora nesta era de Aquário existe muito mais a noção dos irmãos, a irmandade, a comunidade. Então, os irmãos ensinam-se uns aos outros, conforme vão aprendendo, vão passando a palavra. Conforme os irmãos mais velhos têm mais sabedoria, ensinam os irmãos mais novos. Os irmãos mais novos vão crescendo e vamos começando a ser aqueles filhos que já cresceram e que já começam a dizer agora já não é o paizinho que toma conta de mim e eu vou tomar conta de mim, okay? Eu vou sair de casa, eu vou ter a minha própria casa, vou ter o meu próprio trabalho, vou me sustentar, etc. E vai começar a haver uma abertura em termos da humanidade que esta educação que eu estava a falar há bocado nos traz. Capacidade de nós podermos ver o mundo numa perspectiva, não daquela coisa do vem o homem do saco e temos que comer a sopa por causa disso, né? Mas aquela perspectiva do, ok, eu como a sopa porque é boa, porque me faz bem, porque tem nutrientes e faz bem ao meu corpo, etc. Ou seja, é muito mais racional, é muito mais intelectual, é muito mais, racional. Vemos as coisas tal e qual como elas são, né? Estamos aqui a florear tanto como acontecia na era anterior. Agora, a questão é esta, não é? 2000 anos, nós ainda estamos a iniciar. Portanto, imagino o que é que será daqui por 500, 1000 anos, 1500 anos, deve ser uma coisa muito, muito mais à frente, mas que é interessantíssimo, é interessante. E para mim, eu digo sempre isto, a fase que nós estamos a viver agora é uma fase espetacular. Nós estamos a ter a oportunidade de passar o século, passar a era, não é? Nós estamos a ver uma mudança radical. Só aconteceu coisa semelhante há 2000 anos atrás, quando iniciou a era de peixe, ou há 2000 anos anteriormente, quando cada uma das eras começou, ok? Mas é interessantíssima esta fase que nós temos a oportunidade de ver uma mudança tão rápida, tão fantástica, não é? Daqui a 50 anos atrás ninguém tinha telemóveis, hoje em dia toda a gente tem telemóveis, não é? Daqui por uns anos se calhar toda a gente tem o chip, não sei daqui, não sei daqui. Mas, em relação a isso, eu ainda acho outra coisa mais interessante, que é, eu acho que esta era de Aquário nos vem trazer a oportunidade de nós descobrirmos que nós não precisamos da tecnologia, ou melhor, que a tecnologia, a verdadeira tecnologia está dentro de nós. Quando nós falamos, por exemplo, naquelas coisas em como transmissão de pensamento, remote viewing, visão remota, coisas assim desse género, okay? Que as pessoas pensam, isso é louco, não acontece e tal, não. Acontece, ok? Nós temos, o potencial está dentro de nós, principalmente quando as pessoas falam em esotérico, pensamos que é assim uma coisa meio estranha e tal, mas não, o potencial está dentro de nós, são capacidades que nós temos e simplesmente não as desenvolvemos. E eu acho que esta era de Aquário, ela tem dois caminhos possíveis de seguir. Ou nós vamos para a questão da tecnologia e daqui por um tempo somos todos robôs e andamos todos chipados, ou nós vamos para a questão da tecnologia humana, que é a nossa própria tecnologia, e desenvolvemos os nossos próprios potenciais, o super-homem e o super-mulher estão dentro de nós, e conseguimos desenvolver capacidades espetaculares e estar muito melhor do que aquilo que estávamos aqui há algum tempo atrás. E espero eu que seja para aí que a gente vá caminhar, porque cada vez mais há pessoal a acordar e a mostrar ao mundo que isso que é possível e que vai acontecer, não é? E vai acontecendo aos poucos. Por isso vamos lá ver. Quais os caminhos é que a humanidade vai escolher seguir? O mais fácil, que é aquele que a gente mete o chip e já está, ou toma a vacina e já está, e resolvemos o problema e já é assim de uma forma simples, ou aquele em que a gente assume a responsabilidade, os irmãos mais velhos, não é? E pensamos, ok,
O que é preciso para mim, para eu realmente estar bem, empoderar-me, trazer o poder para as minhas mãos e não ficar dependente de ninguém. E aí, para mim, eu acho que reside muito essa situação. Agora, o 2020 trouxe-nos isso, trouxe-nos a começo dessa situação, assim, pelo menos o avalo grande para nós entendermos essa situação. E acho que houve muita gente que cresceu com esta questão. E achas que estamos maioritariamente no bom caminho ou nem por isso? Já agora uma questão um bocadinho diversa. Olha, não sei, é assim, eu vou-te explicar, a minha perspectiva é esta. Depende de onde tu estás a ver. Ok. E isto é outra história, mas eu vou só fazer aqui uma comparação só para te perceberes. Não sei se tiveste a hipótese de ver um filme que há uns anos atrás, e eu não me recordo propriamente do nome, mas era um senhor português que ajudava pessoas durante a Segunda Guerra Mundial a passarem... Aristides Sousa Mendes. Exatamente. Aristides Sousa Mendes. O nome do filme não sei. Esse filme é muito interessante, porquê? Porque ele não fala sobre o homenzinho em si. A história, o enredo principal não é sobre esse senhor. É sobre uma criança que se perdeu dos pais durante a Segunda Guerra Mundial, ia passar uma fronteira qualquer e alguém pediu a um casal para fazer de conta que a criança era seu filho, para passar a criança com eles, e eles pegaram na criança, levaram-na com ele, passaram a fronteira, e depois tiveram pena e resolveram ficar com a criança, e educaram-na realmente como se ela fosse seu filho. Então o que aconteceu? Eles eram muito ricos, a criança foi com eles para os Estados Unidos, teve uma educação maravilhosa, cresceu muito imenso, e era um escritor de renome muito famoso, okay? E a história começa exatamente aí, na altura em que esse escritor estava a dar uma entrevista em relação à sua vida, e ele é que fala nesse tal senhor, nesse tal Aristides, que ajudou, okay? E complementa a situação. E eu estou a falar neste filme porquê? Porque depende da perspectiva, ou seja, quando a pessoa está na Segunda Guerra Mundial e está na energia de, ok, eu vou-me safar e eu vou aproveitar isto até a meu favor e não me vou deixar sucumbir pelo lado negativo da questão, mas vou aproveitar para a minha evolução e crescimento. A Segunda Guerra Mundial até pode ter sido muito boa para a pessoa, assim como agora esta história da quarentena e do Covid e essas coisas todas também foi muito bom para muita gente, não é? Para outros nem por isso. Quando a pessoa está naquela perspectiva negativa, que é, ai meu Deus, porque eu estou aqui no meio disto, isto é terrível, e é crise, e é não sei o quê, e o Estado não sei o quê, e blá blá blá, a perspectiva vai levar a pessoa para esse caminho, então para ela vai ser negativo. Então eu acho que na minha perspectiva, o que é que eu vejo? Todos os dias eu vejo pessoas espetaculares a ensinar coisas fantásticas, todos os dias aprendo coisas espetaculares, porque os canais que eu sigo são canais que me elucidam, que ocupam a minha mente de uma forma positiva. Não vejo televisão, não vejo notícias, não quero saber dessas coisas, não me deixo levar por situações negativas. Fico atenta, obviamente, não é? Também não sou completamente fora da caixa, porque senão também se calhar perdia a visão geral em relação às coisas, ok? Vou ficando atenta, mas não me deixo levar por isso e tento sempre perceber que existem outros caminhos para poder ir que não só aquele. Por isso, para mim, na minha perspectiva, está tudo maravilhoso, ok? E sim, a humanidade vai safar, vai ser fantástica. Porque eu vou estar nessa posição, vou estar junto com essa humanidade que vai ser fantástica, que vai se salvar e vai ser maravilhoso. Ora, quem estiver na outra posição, provavelmente vai dizer o contrário, não é? Vai dizer, ai não, porque isto aqui vai ser terrível, nos próximos anos vai ser uma desgraça, nós vamos todos morrer. E não vai. Depende da perspectiva. Okay? Essa postura que tu acabas de explicar e de uma forma muito bonita pode ser muitas vezes lida como um otimismo inocente, não é? Já te aconteceu dizerem que és uma sonhadora, que vives no mundo do sonho? Da lua, então, assim, para quem vê de fora, sim, mas eu por acaso, olha, é engraçado porque uma das pessoas que me costuma dizer isso muitas vezes é a minha mãe. E a minha mãe diz, lá vês tu com os teus lirismos e não sei o quê. E eu, maior parte das vezes, sempre que acontece qualquer coisa a meu favor, eu faço questão de lhe dizer, e é uma frase que eu digo muitas vezes, que é, eu sou uma rapariga cheia de sorte. E digo muitas vezes, estás a ver, mãe, olha só isto, estás a ver, sou uma rapariga cheia de sorte. Quando nós interiorizamos determinadas mantras dentro da nossa cabeça, nós fazemos com que isso aconteça verdadeiramente na nossa vida. Então, se nós acreditarmos que realmente a sorte está do nosso lado e as coisas vão todas acontecer como deve ser, porque temos a consciência de que estamos a trabalhar para isso, que estamos no caminho da evolução e não nos deixamos adormecer e não nos deixamos ficar ali parados no tempo, em frente à televisão a fazer zapping e percebemos que há outras coisas que temos que desenvolver dentro de nós e vamos nesse caminho. E principalmente prestamos atenção aos abanões do universo, porque ele está sempre lá para nos dar o abanão certo quando é necessário e nós temos que ser humildes o suficiente para dizer, ok,
não gostei desta experiência, mas percebo porque é que me dei esta experiência, porque eu tenho alguma coisa para aprender, então vamos seguir em frente, ok? E aí sim, a verdadeira humildade é perante a vida, é perante as experiências da vida, não é perante o Estado, os professores ou os médicos, ou seja lá o que for, ok? É perante a vida. E como eu digo muitas vezes aos meus alunos, que é, quando os alunos dizem, então a gente sabe se o cliente está aí no caminho certo ou não. É fácil, se a coisa está a correr bem para ele na vida é porque está no caminho certo, se a coisa não está a correr bem para ele na vida é porque ele não está no caminho certo, então tenho que parar para pensar o que é que eu não estou a fazer bem e tenho que corrigir. Pronto, por isso é uma questão de perspectiva, sempre, sempre. Otimismo inocente, não chamo tanto de inocente, chamo mais de estar em consonância com o universo, pronto. E interpretar toda e qualquer situação que aconteça na nossa vida. E parar, sempre que mexe com as nossas emoções, parar para perceber, espera aí, o que é que eu tenho para aprender com isto? O que é que isto me quer dizer? O que é que eu posso aprender e evoluir com esta situação? Em vez de chorar e derramar, eu estou mal e agora fizeram mal e eu sou a vítima, os outros é que são todos os maus da fita. Não, ok, se eu traí isto para mim é para uma aprendizagem para mim. Então deixa-me ver o que é que eu tenho para aprender. E nesta questão, mesmo que digam que eu sou lírica, eu rio e digo, então está bem, depois lá veremos o que é que a vida diz. Mas se eu realmente tiver a ser lírica, ela vai me puxar as orelhas. Essa observação construtiva e sempre numa perspectiva de edificar qualquer coisa, mesmo no furacão, é um bocado aquilo que dizias há bocadinho, a tal tecnologia humana, ou estou aqui não, é um bocadinho isso também de que... Sim, o desenvolver dessa tecnologia humana, começa por aí. Aliás, aquela frase que eu disse há bocado, estamos aqui para evoluir, todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução. Para mim é o fio do prumo da minha vida, e faço questão que seja também o fio do prumo da vida dos meus alunos, e quero que seja isso que eles digam a toda a gente, porque é a filosofia mais imparcial que eu já conheci até hoje, porque coloca a responsabilidade nas nossas mãos, e diz, ok, se eu estou aqui para evoluir, as experiências que eu vivo são para a minha evolução, então todas as experiências que eu vivo estão-me a ensinar alguma coisa. Então não é a experiência em si, é o que é que eu estou a aprender com aquela experiência. É Maia, como diziam os sul-americanos, não é? Maia, é tudo ilusão. Eu atraio para mim de acordo com a energia que eu estou naquele momento. Portanto, não gosto do que estou a atrair, tenho que mudar a energia, porque assim vou atrair uma coisa diferente. Não é? Aquela salva história do, se eu quero colher bananas, não posso plantar macieiras, não é? Vou plantar aquilo que eu quero colher. Não é? Então empodera-nos, mas ao mesmo tempo também nos responsabiliza. E essa questão é que eu acho que é a mais importante de todas. Não é? Para mim, Ana Macieira, uma mulher dinâmica, sempre entretida, sempre a fazer qualquer coisa, é também formadora. Há bocadinho falavas e já falaste várias vezes nos teus alunos, há bocadinho falavas de que uma pessoa que queira pode aprender a ler ou a ter uma noção de astrologia em 2 horas. Como é que isso é possível? É a última questão, não te chateio mais. Não, tranquilo. Eu estava aqui até amanhã, não é? Tu já sabes, a astrologia é o meu nome do meio. Como é que pode aprender? É assim, como eu disse, quando eu comecei a aprender astrologia, para mim a astrologia era muito difícil. Principalmente quando estava a fazer interpretações na escola, que eu aprendi astrologia, e eu lembro-me de estar a fazer interpretações e dizer qualquer coisa em relação ao mapa da pessoa que estávamos a ver, e as minhas colegas todas me diziam, não, estás a esquecer de não sei o quê, não sei onde, estás a esquecer de não sei o quê, não. E eu, sério, meu Deus, complicado que isto é. Então, a minha cabeça lógica e racional resolveu criar um esquema mental. E então encontrei uma fórmula que é muito mais simples, que eu chamo no método AMA, Ana Macieira Astrologia, que é muito mais simples de conseguir olhar e perceber, ok, 2 mais 2 é igual a 4, não há outra hipótese nenhuma. Por isso é que em menos de 2 horas uma pessoa fica a conseguir perceber as bases do mapa astral. Claro que vai precisar da muleta que está lá no curso, não é? Ou seja, sabe as bases, entendeu a lógica, mas depois saber o que é que significa cada uma das energias em cada uma das áreas de vida, tem que ir lá ver, tem que ver os vídeos, obviamente, não é? Mas os vídeos estão lá sempre e a pessoa pode consultá-los sempre que quiser, é tipo como se fosse um dicionário, ok? Pronto. Mas consegue ter uma noção geral do que é que significa, porque é que aquilo está ali, o que é que aquilo quer dizer, e consegue interpretar com a maior das facilidades. E eu fiz este curso porque olha, até foi o ano passado, no meu aniversário, eu fiz este curso porque eu achei que era importante as pessoas terem uma ferramenta que lhes fizesse saber olhar para uma mapa astral e ver alguma coisa. Porque às vezes a gente vai a astrólogos, e eu tive muitas pessoas que aconteceu isto, vão a um astrólogo e o astrólogo simplesmente se vira para eles e diz qualquer coisa deste género. Mas você ainda está casada com este homem? Mas por que você ainda está casada com este homem? Já devia estar... E a pessoa fica, eu sei demais, não sabia o que acabei de fazer da minha vida e tudo.
Então, faz o curso de astrologia, aprendes o mínimo dos mínimos, ok? E atenção, porque este é um curso que é extremamente acessível, eu fiz mesmo de propósito para qualquer pessoa poder comprá-lo e fazê-lo, ok? E sabe os mínimos, porque quando algum astrólogo disser alguma coisa, ou quando alguém disser alguma coisa na vida, não tem que ser só o astrólogo, alguém disser alguma coisa, a pessoa vai dizer, espera aí, isto não é bem assim, ok? É bem assim. Deixa-me cá pensar melhor, porque há aqui uma lógica de aprendizagem de experiências que vivemos para aprender alguma coisa que a gente tem que seguir, que não é assim tão linear como está a dar indicação. E é uma questão de empoderamento pessoal, acho que é muito importante essa situação. Mas sim, tem esse curso, mas depois também tem uma escola que já tem há bastantes anos, não é? E que espero que cada vez seja a maior escola de astrologia nacional e internacional, espero um dia lá chegar também. Tenho uma visão ampla da vida, não é? Já disse, sou empreendedora. E sou, que eu saiba, não é? Sou a primeira pessoa aqui em Portugal a ter cursos profissionais de astrologia, mas mesmo daquele tipo de curso que a pessoa entra e não sabe nada de astrologia, passado um ano sai a fazer consultas, a ser astrólogo, mesmo com agenda lotada, com todas as capacidades para ser um excelente astrólogo. Também tem que fazer o percurso completo e tem que passar, obviamente, senão não chega lá, não é? Mas orgulho-me de dizer que sim, que é esse o meu percurso e tenho vindo sempre a atualizar, como eu dizia, adoro fazer updates. Não há nenhum curso igual ao outro, todos os cursos são sempre com algo melhor e algo mais à frente, porque também eu estou sempre a aprender e, portanto, também tenho sempre coisas para transmitir aos outros. E orgulho-me disso, que quero chegar a quem quer ser profissional, mas também quero chegar àquelas pessoas que querem saber só porque é interessante, só porque é uma ferramenta extra que lhes pode dar ali alguma coisa para elas verem a vida de uma forma diferente, ok? E espero também, no próximo ano, conseguir criar uma comunidade, para ter muita gente, a apoiarem-se uns aos outros. Aliás, eu faço lives exatamente para isso, para responder às perguntas das pessoas, para lhes fazer ver as coisas que às vezes parecem fatídicas e terríveis, e eu faço sempre ver as coisas de uma perspectiva diferente para que as pessoas se empoderem e percebam que a experiência está lá para as fazer aprender alguma coisa e não para ajeitar abaixo. E assim é muito melhor, claro. É verdade que o Fernando Pessoa foi um estudioso de astrologia? Sim, e muitas outras pessoas que a gente nem imagina, tipo o Freud também foi, o Einstein também foi, pessoas que abafaram que a astrologia não é uma coisa que... Mas eu não sei muito bem o que é que aconteceu, ainda não consegui explorar a história o suficiente para entender qual foi ali a coisa que pôs a astrologia num patamar tão cá em baixo. Mas, porque ainda aqui há alguns anos atrás, não muitos, estamos a falar tipo há um século atrás, a astrologia fazia parte das universidades em França, um médico que fosse aprender a ser médico e aprendia astrologia e olhava para uma astral antes de fazer uma cirurgia, para saber se era favorável ao paciente aquilo ou não. Okay? Mas houve qualquer coisa que aconteceu ali que fez com que ficasse diminuída de alguma forma, mas há muitas personalidades, mesmo muitas personalidades, que estudaram astrologia e que se dedicam a isso e que se dedicaram, agora já não, é? Mas e que falam, e têm livros sobre isso. Nós é que não temos conhecimento porque não são muito conhecidos, não são muito divulgados ao público. Okay? Aquilo deu-lhe algum jeito para a criação dos heterónimos e etc, não sabes? Olha, não sei, mas é assim que ele tem uma criatividade extraordinária, tem. Brutal, yeah. É fabuloso. Olha, Ana, de facto tem sido um prazer, mas já vamos em 1h26 minutos. Já estamos aqui há imenso tempo. Quero-te deixar, antes de mais nada, quero-te agradecer pela amabilidade e disponibilidade imediata, sem qualquer reserva, e para estares aqui à conversa comigo. Peço-te desculpa por ter feito uma transmissão diferente do habitual, normalmente é no perfil do Facebook, e talvez isso tenha criado aqui algum confinamento de comentários, mas pronto, tivemos aqui pessoas a ver-nos e eventualmente depois, a posteriori, teremos certamente também alguém a deixar algum comentário. No entanto, agradecendo-te pela tua presença, queria-te deixar um desafio final, que deixasses uma mensagem completamente ao teu critério, para quem entenderes. Epá, isto agora sim, não sei. Olha, é assim, eu acho que tudo aquilo que eu tenho para dizer, eu já tenho vindo a dizer nesta hora e meia que estivemos aqui, não é? Portanto, e para mim a mensagem mais importante é para qualquer pessoa que esteja a ouvir, porque realmente perceber que
que nós estamos aqui para evoluir e que todas as experiências que nós vivemos são para a nossa evolução e, portanto, olhar para uma experiência e, em vez de ver aquilo como uma coisa negativa, parar e pensar, ok, se eu estou a passar por isto é porque eu tenho que aprender alguma coisa com isto, para mim é a mensagem mais importante que se pode transmitir. Para qualquer pessoa que me esteja a ouvir, seja ela o Presidente da República ou, ou a Senhora do Continente, isto, não pode dizer isto. Não, tranquilo. A senhora do supermercado, ok, tanto faz. Qualquer pessoa é importante que tenha esta informação nas suas mãos, porque é um empoderamento, basicamente acho que é isto. Para mim faz toda a diferença na minha vida e espero que faça a diferença na vida de qualquer outra pessoa, que pelo menos pare para pensar sobre a frase. Só para ver, deixa ver se é verdade. Para começar a prestar atenção àquilo que acontece à volta e só para experimentar, ok? E depois, se tiver alguma dúvida na interpretação e não souber o que é que aquilo lhe quer dizer, pode sempre passar pelo meu canal do YouTube, que é Ana Macieira Astrologia, nas minhas lives e faz a pergunta. Então, Ana Macieira, eu ouvi-te na live do Vitorino e quero saber o que é que isto quer dizer da minha vida. E eu respondo, ok? Muito bem. Quem quiser falar então com a Ana Macieira é anamacieira.com, é isso? anamacieira.com, sim, tem lá todas as minhas, sempre todas as aventuras astrológicas que eu vou fazendo estão lá, ok? A próxima grande aventura astrológica é o meu aniversário, dia 17 de outubro, vamos fazer uma live especial, supersónica, maravilhosa, como eu faço sempre todos os anos, para comemorar o meu aniversário. Mas estamos a ter este ano um evento muito interessante, mesmo muito interessante, que é todos os meses, dia 20, 21 e 22, nós estamos a falar sobre astrologia num determinado tema, numa determinada área de vida. Então já falamos sobre astrologia do corpo físico, astrologia financeira, astrologia da comunicação, a família, os filhos, relacionamentos, trabalho, investimentos, já falamos sobre tanta coisa, todos os meses temos um tema diferente e este mês, no 20, 21 e 22, nós vamos falar sobre profissão, portanto, astrologia e as profissões. Portanto, acho que vai ser extremamente interessante, principalmente para quem anda aí e não sabe muito bem o que é da vida, em termos profissionais, claro, não é? Pode ser uma ajuda bastante preciosa para conseguir perceber e ter aqui uma orientação. Por isso convido toda a gente a aparecer, então, principalmente no meu aniversário, tenho que me dar os parabéns, que eu mereço. Dia 17 de outubro, 8 horas da noite, horas de Portugal. E depois, estarem sempre connosco nas lives, porque são sempre muito interessantes. Assim como também seguirem aqui as lives do Vitorino, porque com convidados espetaculares como eu já vi, que tu tens para trás, que eu também já andei ali a cheirar, os convidados que tu trazes, são sempre muito interessantes e com conversas muito interessantes. E outra coisa também que eu queria dizer, que é, agradeço-te muito a oportunidade e gostei muito de estar aqui a fazer a entrevista contigo. Tu és uma pessoa que tens umas perguntas inteligentes e gosto de pessoas que são assim, inteligentes e que conseguem acompanhar o raciocínio e estão à altura de ter um programa destes de Good Vibes. Portanto, parabéns pelo programa, muito bonito, muito bom. Agradeço o elogio, mas os convidados é que fazem a qualidade do programa. Bom, Sempre, mas vou-me despedir da Ana Macieira, astróloga e mulher, mãe, e também uma pessoa muito dinâmica e que abrilhantou o nosso programa com a sua presença. A todos os que nos acompanharam, o programa está disponível no YouTube, espero que consiga também disponibilizar em breve no Facebook e eventualmente um dia destes regressaremos, talvez para a semana, vamos ver. Ana Macieira, muito obrigado pela tua presença, uma continuação de um ótimo trabalho, uma excelente semana, um grande ano e uma vida próspera e sempre franca e cheia de sucessos. Obrigado pela tua presença. Igualmente, e também agradeço muito a quem esteve a ouvir-nos, ouvirá-nos futuramente e quero sempre que toda a gente também tenha muito sucesso contigo também. Um beijinho grande e obrigado pela presença. E já agora não se esqueçam da grande mensagem para todos nós: empoderem-se, autoconheçam-se cada vez mais. Uma boa noite para todos e até à próxima. Até à próxima. Sabes quando te chateias no trabalho ou tens uma dificuldade financeira? Sabes quando não suportas a pessoa que está ao teu lado ou te irritas com os teus filhos? E se dissesse que faz tudo parte do plano? E se soubesses como deverias agir para mudar tudo à tua volta? Agora já podes saber. O Oráculo Astrocartomância não só te vai explicar porque estás a passar por aquela situação, como te orienta para o que podes mudar em ti e que se vai refletir fora de ti. Oráculo Astrocartomância. Base celeste, 36 cartas astrais e manual explicativo. A resposta da vida nas cartas.
Adquire já o teu exemplar em anamacieira.com.